SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor. Nós temos alguns avisos a dar antes da nossa reunião. É que nossa casa tem a obra social que funciona aos sábados de manhã, de 8 ao meio-dia. Vêm as crianças, as mães das famílias cadastradas, acho que é em torno de 300 a 400 famílias, e elas tomam o café da manhã no sábado e vão para a sala estudar o mesmo tema que os pais estudam, as crianças estudam, adaptado ao nível de cada um, né, nível etário de cada um, de cada turma, dos pais também, e elas almoçam e depois retornam aos seus lares. E a gente está sempre precisando de evangelizador, de pessoas para ajudar. Então, quem quiser conhecer ou nos ajudar na obra social, é só procurar a direção da casa, que eles vão dar as devidas orientações. Nós também estamos precisando de alimentos não perecíveis. Então, quem puder trazer 1 quilo de alimento não perecível e nos ajudar, é bem-vindo. Ou também material de limpeza, porque nossa casa é grande e gasta muito material de limpeza. Então, quem puder ajudar com pano de chão, água sanitária, desinfetante, papel higiênico, que gasta muito também. Então, quem puder nos ajudar trazendo um item desses, será bem-vindo. E nossa casa tem estudos de domingo a domingo. No domingo nós estudamos obras de Dona Ivone Pereira, o Evangelho, né? E durante a semana nós temos vários horários de estudos, todos os dias da semana, estudamos as obras básicas, estudamos obras de André Luiz, de Leon Denis, Dona Ivone também. E nossa casa oferece, né, esse conhecimento para todos. Então, estão todos convidados ao estudo e ao trabalho no bem também. À medida que vai estudando, vai esclarecendo, a direção da casa vai colocando também no trabalho, que é para a pessoa poder praticar aquilo que está aprendendo. Então, a nossa oportunidade de colocar em prática o que aprendemos no trabalho aqui na casa. Nós hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos, capítulo 10, o item é fatalidade, as questões de 860 a 867. O nosso palestrante é o Guilherme Kremer. A sustentação é feita pela nossa Carmen. Ela vai falar do Evangelho também, capítulo 13, item 16, na hora do passe. Ela vai sustentar o passe com esse item do Evangelho. Então, nós vamos começar a nossa reunião lendo a página do Evangelho para a gente fazer a nossa prece. Aqueles que precisarem de assistência fraterna, é só permanecer sentado aí, que no final da reunião o dirigente da nossa casa vai atendê-lo. Então, é só permanecer sentado. O Evangelho é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que a mão direita dá, o item 16. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nas tarefas domésticas, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que ela compre com o supérfluo dos seus prazeres roupas que agasalham os infelizes que tremem de frio. Que faça com suas mãos delicadas roupas grosseiras, porém quentes, que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se com isso seus próprios filhos ficar com algumas rendas a menos,
o da pobre terá mais calor. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Vamos então pensar em Jesus para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, nesta tarde, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção para nosso trabalho de hoje, para a nossa reunião, para todos nós que aqui estamos presentes, para aqueles também que estão em seus lares nos escutando, nos assistindo, que sejam todos envolvidos em Tuas vibrações de amor, de paz e de harmonia, de equilíbrio. Te pedimos que sustente o orador, sustente a nossa carne, que o altivo, diretor da nossa casa, possa estar conosco, intuindo e ajudando a eles que vão usar a palavra para nos esclarecer. Ajuda-nos, Senhor, que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome da coluna espiritual diretora da nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, como eu já disse, o Livro dos Espíritos o título é Fatalidade e a questão 860 a 867. Eu vou ler a 860 para dar tempo para o nosso irmão falar mais para a gente. 860. O homem pode, pela sua vontade e pelos seus atos, fazer com que acontecimentos que derivam ocorrer não se verifiquem e vice-versa? Ele o pode, se esse desvio aparente tiver cabimento na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem, como deve ser e por constituir o único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, principalmente aquele que possa contribuir para um mal maior. Nós passamos a palavra para o nosso irmão, que ele seja bem-vindo à nossa casa e que os bons espíritos, que o altivo possa auxiliar. Depois passo. Então, irmãs e irmãos, SEAP, muita paz, muita alegria, boa tarde. Sempre um alívio quando conseguimos chegar numa casa como essa, que é uma casa de Jesus. Nos sentimos sempre aliviados, qualquer que seja a nossa situação, muitas vezes ansiedade, angústia, amargura, enfim, estresse, mas quando aqui chegamos somos aliviados. A grande questão é que o alívio é alcançado, mas o descanso não. Até porque, se nós nos lembrarmos do convite que Jesus nos fez, lá no capítulo 6, encontramos esse convite feito por Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus nos convidou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, ansiosos, deprimidos, enfim, todos nós. Foi um convite geral, porque na essência essa é a grande alegria do Evangelho, porque Evangelho é uma palavra que significa boa notícia. E qual é a boa notícia que foi anunciada? A salvação é para todos, para todo mundo. Mas Jesus complementou esse convite afirmando o seguinte, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Mas
Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e alcançareis descanso para vossas almas. Sabemos que alívio e descanso são coisas diferentes. Você pode estar envolvido numa tarefa muito extenuadora, difícil, e aí você, por exemplo, deixa de carregar algum peso, você sente o quê? Alívio. Mas está descansado? Não. O descanso vem com estudo. Aprendei comigo é aquilo que nós estamos procurando fazer aqui. Claro que quando Jesus fala descanso para as vossas almas, não é ausência de trabalho, né? Porque com Jesus, ele até trabalha até agora, como ele afirmou, né? Deus trabalha até agora e eu também trabalho. Então não é ausência de trabalho. Evidentemente esse descanso vem na melhoria dos nossos próprios problemas interiores que nos atormentam. Não são os problemas de fora, normalmente são os problemas de dentro. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, existe uma referência muito importante, e até ficamos a nos pensar por que Kardec colocou essa referência, que foi uma página do Espírito Erasto acerca de Santo Agostinho. Ali, Erasto afirma que Santo Agostinho é o espírito que mais divulga a doutrina espírita. Ora, Santo Agostinho foi um pensador importante, nasceu lá no norte da África romana, em Tagaste. Depois ele iria para Roma e também para Milão, acabaria se tornando até o rétor do imperador, isto é, aquele que fazia discursos para o imperador romano. Era um emprego maravilhoso, né? Porque o imperador romano não fazia discurso nenhum, ele só fazia assim ou assim, né? Mas parece que acho que ele fez apenas um discurso. E acabou se convertendo ao cristianismo e foi uma referência. Escreveu sobre tudo, sobre Deus, sobre a Trindade, sobre a alma, sobre o tempo, sobre o livre-arbítrio. Existe um livro sobre o livre-arbítrio. E estava junto a Kardec na codificação da doutrina espírita. E tem um filósofo que viveu no século XX, aliás, ele nasceu no final do século XIX, desencarnou em 1969, o nome dele é Karl Jasper. Ele afirmava que Santo Agostinho pensava perguntando. E aí nós vamos entendendo até porque que o Livro dos Espíritos foi elaborado por perguntas. Foi talvez um dos primeiros livros da humanidade que foram elaborados por perguntas. Imaginem se não fossem as perguntas. Nós teríamos muitas dificuldades. Já nos facilita tudo, até os cursos já estão as perguntas lá, se encadeia o pensamento. E provavelmente acho que Kardec foi muito inspirado por Santo Agostinho para fazer esse tipo de elaboração para o Livro dos Espíritos. Karl Jasper também foi um grande estudioso, filósofo. Ele falava que existia uma era na humanidade que ele chamou de era axial, porque nessa era, nas diversas regiões do planeta, surgiram os mesmos tipos de pensamento. Foi aquele período que foi do ano 800 a.C. até o ano 200 a.C., quando na Índia, na China, no Oriente, surgiram aquelas ideias religiosas. Dentro dessa era axial existe um período também bastante importante, que por volta aí do ano 400 a.C., quando começa a surgir aqueles grandes filósofos gregos, né? Mas com esses filósofos, nesse período, começa a se ter também a ideia da existência da alma, quer dizer, da vida que nós não conseguimos ver. Então, os próprios israelitas começaram a ter esse entendimento da alma, começou a surgir também lá no mundo grego. E por esse período, no ano 490 até 400, era muito comum também,
naquela época, a prática da elaboração de dramas, os famosos dramas gregos. O drama realmente era um grande dramalhão, era como se fosse aqui aquele que faz novela hoje. Naquela época era um dramaturgo que elaborava esses dramas, né? Quase era você lia um drama grego daqueles, era quase uma catarse. Você lia, era como se fosse uma catarse interior. E é interessante que desse período, quem muito se destacou foi um dramaturgo chamado Sófocles. Naquela época existia até ele era de família rica, teve uma boa educação, e ele se enveredou porque estava muito na moda a elaboração desse tipo de literatura, porque havia até muitas competições entre eles para saber aquela que era mais dramática, né? Qual era o drama mais dramático. Então, ele venceu muitas competições. Chegaram até nós 6 ou 7 desses dramas, mas ele escreveu certamente mais de 100. E um deles, você já deve ter ouvido falar, é a história de Édipo Rei. E o que essa história de Édipo Rei, na essência, nos quer contar, nos quer falar? Nos quer falar justamente sobre o fatalismo. Porque na antiguidade, estamos falando até por volta do ano 400 antes de Cristo, né? E posteriormente isso ainda permaneceu, se tem um entendimento de que a nossa vida era dependente da decisão dos deuses. Então, por essa razão, o ser humano começava a desenvolver uma série de métodos e metodologias para saber o que os deuses haviam destinado para nós. E ainda hoje é assim, sempre queremos saber o que está destinado a nós, horóscopo, enfim, são várias as metodologias utilizadas. E na história de Édipo Rei, nos conta que o rei de Tebas era Laios, casado com Jocasta. Eles acabaram dessa união tendo um filho, e Laios ficou muito feliz. Tebas era uma cidade bastante importante. E o que ele resolveu fazer? Qual foi a primeira atitude dele quando soube que a sua esposa estava grávida? Aí eu vou até o oráculo de Delfos. O oráculo era o centro espírita daquela época, né? Estavam lá as pitonisas, né? Para saber o quê? O que os deuses haviam destinado para essa criança. E aí é um fatalismo total, né? Você não tem como escapar, porque se o Deus definiu, você não tem como escapar. E foi lá então Laios e teve uma informação bastante desanimadora, que esse menino estava destinado a matar seu pai e casar-se com sua mãe. Imagine que drama, né? Isso aí ganhava qualquer concurso de drama. E tinha que ser bem dramático mesmo, é quase uma catarse. E ele retorna então para Tebas e conversa com sua esposa, que reluta, mas quando a criança sai, ele resolve matá-la. Mas, ao caminho ou no intento de matá-la, ele muda e resolve abandoná-lo nos caminhos da vida. E essa criança é salva por mercadores que levam ela então para viver em Corinto. E por quis as situações da vida, do drama, que ela fosse adotada pelos reis de Corinto. Então ele acabou tendo até uma educação bastante privilegiada. E o tempo correu, passou, e ele sempre entendendo que ele era o filho sanguíneo dos reis de Corinto. Mas já mais rapaz, ele
tem a informação, até oriunda no momento de uma festividade, aí os jovens bebem, não sei, né? Ele soube de que ele era filho adotivo. E aí foi ter com seus pais adotivos, que ele não sabia até então que o era, e começou a pressionar: eu quero saber quem são meus pais. E os reis de Corinto: não, mas isso não tem importância alguma para nós, você é o nosso filho verdadeiro. Mas ele ficou com aquilo dentro de si. E aí o que ele resolveu fazer? Vou também para o oráculo de Delfos, para saber o que está destinado a mim, quem são meus pais. E chegou no oráculo de Delfos, fez a pergunta, as pitonisas, e vem a mesma resposta: olha, você está destinado a matar seu pai e casar-se com sua mãe. E aí ele ficou desesperado e resolveu então fugir de Corinto. E na fuga ele encontra uma delegação de Tebas, liderada pelo rei, o rei de Tebas, Laios, e acaba acontecendo uma confusão. E nessa confusão que se estabeleceu, ele acaba matando o seu pai verdadeiro, o rei de Tebas. Reparem, parece que os deuses determinaram e não tem como escapar, né? Aquilo é bem a figura do entendimento que existia naquela época do fatalismo. Só que aconteceu o seguinte, só para a gente então complementar aqui rapidamente o dramalhão de Sófocles, né? Hoje ele teria sucesso, ia ser escritor de novela lá na Globo. Tebas estava sofrendo um ataque de uma esfinge que ficava nos montanhas próximas à cidade, e quem se aproximasse, quisesse entrar em Tebas, essa esfinge, que é um ser híbrido, né? Esfinge nós encontramos em todas as culturas, né? Até no Egito tem aquela famosa esfinge de Gizé, né? Normalmente é um corpo de animal, uma face humana, né? Enfim, é um ser híbrido. E ela lançava enigma. Se você respondesse, mas se você não respondesse, você seria morto. E o enigma da esfinge de Tebas era o mais simples possível. Qual é o ser que ao nascer do dia anda em 4 patas, ao meio-dia anda em 2 e ao final do dia anda em 3? Vamos ver se alguém aqui seria salvo. É o homem, a senhora estaria salva. Quando ele nasce, ele engatinha, né? Depois a senhora já está a senhora já está com as 3 patas, né, do animal. E ele respondeu o que a senhora comentou, e aí a esfinge acabou se matando. Ele destruiu a esfinge, entrou em Tebas com toda admiração e acabou casando-se com sua mãe Jocasta. Depois vem o drama, ele sabe da realidade, ele arranca os olhos, enfim, aquele drama dos maiores, né? Mas de qualquer maneira, essa história reflete bem o pensamento religioso, que era ainda um pensamento primitivo, religioso primitivo, da época. Embora nós devemos considerar que todo ensinamento antigo tenha sua importância. Isso Paulo falava na Epístola aos Romanos: ó, tudo que foi escrito foi para o nosso conhecimento. Na nossa vida, quantos enigmas surgem? Se nós não conseguimos resolver esses enigmas, nós acabamos destruídos. Às vezes é uma doença, é uma situação difícil, a vida está toda indo numa ótima, numa condição boa, de repente vem aquele enigma. Aquele enigma. E graças a Deus nós temos a doutrina espírita que consegue resolver todos os enigmas
que nos são colocados. É a única escola religiosa, é a única que consegue esclarecer todos esses enigmas que surgem. Então, esse era o entendimento da ação dos deuses na nossa vida. Tanto que os deuses, eles tinham também, simbolicamente, a figura das 3 irmãs chamadas moiras. As moiras é que cuidavam do destino das criaturas. Quem viu já aquele desenho do Hércules? Quem não viu é até muito interessante para ver, né? Elas que giravam a roda da fortuna, do tear, né? O tear para criar o fio da vida. Eram elas que vinham com tesourão, né, e cortavam, né, o fio da vida e a criatura morria. Ou você girava a roda, se tivesse numa posição superior, a vida estava indo bem. Se girasse a roda e você se posicionasse na posição inferior, você estaria indo mal. São 3 irmãs, mulheres lúgubres, né? Então esse era o grande entendimento que se tinha. Evidentemente que com a chegada do Evangelho de Jesus, esse entendimento começou a se modificar. E até por essa razão, eu não estava nem pensando em começar com o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas aí nós temos de destacar a quem realmente merece. Foi a figura de Santo Agostinho, que estabeleceu, até num livro bastante importante. Santo Agostinho escreveu mais de 6 milhões de palavras e chegou tudo para a humanidade, por isso é muito reverenciado. E mais, ele foi bispo em Hipona, uma cidade também no norte da África romana, porque quando ele se tornou cristão, ele desistiu do emprego maravilhoso que ele tinha de elaborar discursos para o imperador romano e voltou para a África. E o bispo naquela época era por eleição. Então ele não queria ser bispo, ele queria ser um filósofo. Mas ele, sempre que fazia uma visita, né, a alguma comunidade cristã, ele perguntava: tem padre aí? Tem bispo? Tem, pode vir. Não, ninguém, ele tinha medo de ser eleito, porque ele seria eleito. Até que em Hipona ele foi convidado, e aí perguntou: tem bispo aí? Não tem. Aí ele foi. Só que Hipona estava precisando de um bispo auxiliar. E aí, não, estamos precisando de um bispo, porque a atividade era muito grande, com uma atividade de agricultura muito vasta, então precisava de ter um auxiliar. A pessoa que cuidava do bispo não tinha todas as capacidades intelectiva de Santo Agostinho. Então eu preciso de um auxiliar, vamos fazer uma votação. Aí ele se escondeu lá no cantinho, mas não teve jeito, foi eleito por aclamação. E ele escreveu sobre tudo, escreveu sobre Deus. Aliás, Deus numa visão até muito complexa de se entender, né? Um Deus uno, mas trino. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é como a maioria da humanidade cristã entende Deus. Nós não entendemos essa concepção divina. Isso veio no ano 325, que teve um concílio chamado Concílio de Niceia, né? Niceia era a casa de campo do imperador romano Constantino, lá na Turquia, perto de Constantinopla. E como ele conseguiu vencer uma luta para alcançar o poder do império, ele teve uma visão de que ele queria colocar a imagem da cruz no escudo dos seus soldados. Ele entrou em êxtase. Ele ia perder, porque o seu oponente, o outro imperador, era muito forte, tinha um exército muito maior que o dele. E ele colocou esses símbolos e acabou vencendo. Ele não se transformou em cristão, mas deu logo liberdade religiosa ao cristianismo, porque os cristãos eram muito perseguidos.
E no ano 313 sai o Édito de Milão fazendo, olha, pacificação, não vamos mais perseguir ninguém. Embora depois os cristãos perseguissem os pagãos. Mas ele fez esse concílio e foi estabelecido ali o Deus uno mais trino. Santo Agostinho escreveu sobre isso de uma forma muito especial. Dizem que ele... E escrever naquela época era difícil, hein, gente? Era uma lamparina com óleo tosco, de noite. Ele estava escrevendo sobre Deus, aí ele adormeceu. E aí, teve um sonho que ele via uma praia muito bonita e uma criança que ia do mar para a areia. Mar para areia, mar para areia, mar para areia. Aí ele resolveu se aproximar dessa criança e viu que ela estava com uma concha grande, então ela pegava com essa concha a água do mar, levava e botava num buraco na areia aquela água. E Santo Agostinho se aproximou e lhe perguntou assim, o que você está fazendo? Eu estou tentando botar água do mar aqui nesse buraco. E Santo Agostinho falou, mas meu filho, você não vai conseguir fazer isso. Aí a criança se voltou para ele, Agostinho, mas você também não vai conseguir entender a Deus, porque ele estava escrevendo um livro sobre Deus, como é que ele vai entender a Deus? Nós não temos intelecto para isso. A criança falou, é mais fácil botar água do mar nesse buraco do que o teu intelecto querer e conseguir entender a Deus. E aí ele começa a trazer uma visão importante, que nós somos responsáveis pelos nossos destinos. Nós temos o livre-arbítrio. Claro que aqui na Terra, como a primeira pergunta logo aqui já nos fala, nós podemos até mudar as situações a partir daquilo que nós fazemos, para melhor ou também para pior. Então nós temos essa capacidade. O que é fatal verdadeiramente são as provações que nós vamos passar. Isso é fatal, foi definido lá no mundo espiritual, e aí nós mergulhamos aqui na matéria, nós não vamos escapar daquilo que até nós mesmos pedimos, né? Aliás, nós pedimos as coisas no mundo espiritual, aí reencarnamos, começamos a reclamar delas, né? Você pediu, entrou lá na fila dos pedidos, recebeu, agora está reclamando. Normalmente acontece assim. Mas então o que existe de fatalismo é aquilo que nos comprometemos no mundo espiritual, e aqui vamos, por exemplo, como expiação, que é um decreto-lei. Sabemos que a expiação é um decreto-lei. Erramos, vamos ter que pagar. Nós vamos pagar até o último centavo. Jesus já falou isso. Nós vamos ter que pagar até o último centavo. Mas Jesus trouxe uma outra visão, né? Porque também o pensamento na época de Jesus, a todos os problemas da vida mais sérios, um leproso, um cego ou um paralítico, ali é uma expiação. Quer dizer, você tem um espírito impuro num processo de expiatório. Aí você tinha até uma outra situação adicional, né? Vinha o preconceito, né? Armou noutra vida, né? Porque na época de Jesus, a reencarnação foi só 200 anos, tá, gente? Só 200 anos em que se teve essa ideia da reencarnação. Ressurreição como reencarnação. Lemos aí no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas foram só 200 anos. Mas aqueles problemas todos estavam sempre relacionados a uma expiação ou um espírito perfeito. Então tinha um leproso, era preconceituado. Até que um dia Jesus passou numa piscina em Jerusalém, chamada piscina de Siloé. E aí ele viu um cego de nascença. Aí
Isso está no Evangelho, escrito no Evangelho. E aí os apóstolos estavam com ele. Mestre, quem errou? Veja, um erro, né? Erro, expiação, né? Quem errou para que esse homem assim nascesse? Ele ou seus pais? Porque naquela época ainda tinha uma ideia absurda dos filhos pagarem pelos erros dos pais. Aí a dívida é impagável, né? Porque a nossa já é enorme. Todos nós temos dívidas enormes. Se eu ainda vou dos meus pais. E aí Jesus afirma: ninguém errou. Não tinha erro ali. Ninguém errou para que esse homem assim nascesse. Ele nasceu assim para que as obras de Deus nele se manifestem. Esse espírito estava em provação. Claro que esses mecanismos às vezes acontecem ao mesmo tempo e nós não temos a mesma condição de falar, isso é expiação, isso é provação. Mas Jesus sim, mostrando que a provação é uma outra condição, é outra situação. Isso seria explicado pela doutrina espírita, pelo próprio nome está falando, nós estamos sendo provados, testados dos dons de Deus. Por quê? Até aqui na Terra, se você passa de ano, você tem que passar a fazer uma prova. Ninguém chega para a professora, eu sei o capítulo, então você está aprovado. Não, nós temos que ser provados. E reparem, só existe provação verdadeiramente na Terra. Não existe nenhum espírito provado no mundo espiritual. Expiação é sofrimento, dor, não é? Aí você pode expiar aqui, você pode expiar lá, mas provar só na Terra. Por isso que os espíritos têm que reencarnar, não tem jeito. Então vamos ver o André Luiz, que é a história que todos nós conhecemos. Foi resgatado do umbral, começou o seu trabalho interior, foi se melhorando, está se melhorando, se melhorando, se melhorando. E aí, evidentemente, ele vai para outras condições, né, espirituais, outras esferas espirituais. Porque no mundo espiritual, a convivência é sintônica, de sintonia. O bom convive com o bom. Não existe convivência entre um espírito superior e um espírito, vamos dizer, inferior. Porque, aliás, o inferior nem vê um espírito superior. Porque é física, lei da física, é sintonia espiritual. E aí eu pergunto a vocês, como é que alguém vai ser provado? Porque nesse tempo, né, você foi se recuperando. Vamos nos focar na humildade. Você foi se tornando mais humilde. Mas tem um momento que você tem que ser provado que você é humilde mesmo. Não adianta chegar e falar, eu sou. Aí você vai ser provado lá no mundo espiritual, convivendo com espíritos sintônicos, que também são humildes. Ali você quer ser humilde, tem gente que é muito mais humilde, que convive com você nunca vai ser exigido. Então você tem que mergulhar na matéria. Quando você mergulha, aí sim, todos nós estamos na mesma condição de vibração material. Um santo ou um espírito comprometido podem conviver numa família, num trabalho. Aí sim a convivência entre extremos. E aí na convivência você vai ser provado. Realmente você é humilde. Você é humilde, você foi provado. Porque é aquela questão, não existe, na doutrina até se brinca muito sobre isso, né? O espírito é de centro. Nós estamos aqui para sermos espíritas de centro. Centro não, você chega, tem os amigos, tem aquele movimento de fraternidade, a espiritualidade, tudo favorece, né?
Embora haja às vezes até alguns problemas, né? Mas tudo favorece. Então, ser espírita insenso é muito mais fácil do que você ser espírita lá fora. As pessoas pensam diferente, valores diferentes, o psiquismo diferente. Aquele que tem um psiquismo já espiritualizado, ele pensa de uma maneira que aquele que não tem reage de uma forma muito intensa. Então, quando nós definimos as nossas provações, nossas expiações, claro que provação e expiação tem muito a ver com a minha individualidade, né? O meu eu, mas eu também tenho meus compromissos, né, com a própria sociedade, com a humanidade como um todo, são as missões. Todos nós temos as nossas missões, todos nós somos missionários em algum grau, né? Evidentemente que essas definições de provação e expiação são fatais. Não vai deixar de acontecer. Até porque, vamos dizer, no caso das doenças, elas têm até a sua gênese no próprio perispírito. Então já vem, a lei de Deus se manifesta naturalmente. Mas será que é fatal verdadeiramente? Por exemplo, tem um caso que é muito conhecido da doutrina espírita, né? Aqueles que trabalhavam, o espírita que trabalhava, né? Isso aqui é um caso do Chico Xavier. Aí um dia ele perdeu um dedo. Aí ficou, mas logo eu, né? Tem aquele negócio, né? Logo eu vou ao centro, me esforço. Aí vem o mentor, meu filho, era para tu. Qual era a programação? A programação era para tu perderes um braço. Perdeu um dedo. Reparem, o livre-arbítrio dele, ele conseguiu modificar aquilo que é fatal. Modificar. Claro que ele continuou perdendo. Perdeu um dedo. Era para perder um braço. Então nós temos essa possibilidade. Como também até a possibilidade de estender a nossa permanência aqui na Terra. Quando nós reencarnamos, recebemos lá uma como concessão, né, aquelas energias vitais, um vitalismo para o nosso corpo. Vai lá, recebe, né, um pacote de energia. Né? Quando essa energia se vai, gente, né, ao desencarne. Mas espera aí, se essa criatura está trabalhando, está ajudando, é importante. Aliás, se ela sair, vai dar uma maior trabalheira, arrumar alguém, outro para seguir. Eu vou dar mais energia para essa criatura. Uma vez o Divaldo contou. O Divaldo, vocês sabem que já está na moratória das moratórias. 95 anos, já teve moratória do tudo que tem jeito. Ele com o quê? 70 anos, 60 e poucos. Ele comeu estava numa festividade lá na Mansão do Caminho, ele comeu alguma coisa que ele fez mal e ele começou a passar mal, saiu, pum, teve uma parada, desencarnou. E aí ele saiu do corpo. Claro que ele tem um equilíbrio mental importante, pediu a Deus para que ele continuasse, não com o interesse dele de continuar, mas pela obra. E aí os espíritos superiores estão definindo. Aí veio como se fosse um lençol fluídico, né? Colocaram em cima do corpo dele, no momento que o corpo absorveu, ele voltou à vida. Isso foi registrado pela própria enfermeira lá da Mansão do Caminho. Então, embora haja esse fatalismo, nós, pelo nosso livre-arbítrio, conseguimos mudar ou, muitas vezes, piorar a nossa situação. Então, depois dessas reflexões iniciais, vamos ver aqui o nosso
o nosso modelo, que é o Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec fez algumas perguntas. Então, logo a 860, já foi lida aqui pela nossa irmã, se o homem pode, pela sua vontade, pelos seus atos, fazer com que acontecimentos que deveriam ocorrer não se verifiquem e vice-versa. Então, ele o pode, se esse desvio aparente tiver cabimento na vida que ele escolheu. Escolha é livre-arbítrio, né? Então, se eu vou ajudar, se eu vou... aquela prova vai ser abrandada. O Emmanuel fala, sempre que a gente tem um resgate com ele, vem o cobrador da justiça divina. A justiça divina tem um cobrador, segundo o Emmanuel. Aí chega com a promissória, para que a gente pague, né? Aí ele faz uma avaliação, né? Peraí, esse cara está trabalhando no bem, está agindo, escolhendo o bem fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos adiar essa dívida, vamos diminuir, vamos reduzir aí 70, como aquele camarada que era para perder o braço, levou só o dedo. Ou mesmo, segundo a nossa Emmanuel, até quitá-la, porque o amor repara os erros. O amor repara os erros. Eu quero misericórdia, não quero sacrifícios, afirmou Jesus. Então, ele o pode, se esse desvio aparente tiver cabimento na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem como deve ser e por constituir único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, principalmente aquele que possa contribuir para um mal maior. E aí Kardec vai fazendo outras perguntas, né? O homem que comete um assassinato sabia, ao escolher sua existência, que se tornaria um assassino, quer dizer, alguém que mata fatalmente, quer dizer, ele está com o destino fatal de cometer um assassinato. Muitos cometem, né? Acabam falhando, né? Por livre-arbítrio cometem. Claro, numa situação de vida que isso favoreça, é uma aprovação bastante grande, ou expiação. Mas ele tem a condição de não querer pelo seu livre-arbítrio. Não, responderam os espíritos. Ele, ao escolher a sua existência, ele não vai saber que se tornaria um assassino. Não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, haverá para ele a possibilidade de matar um dos seus semelhantes. Ignora, porém, se o fará, pois haverá nele, quase sempre, a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre para fazê-la, ou não. Se o espírito soubesse antecipadamente que, como homem, deveria cometer um assassínio, é que a isso estaria predestinado. Isso é uma teoria, né, teológica da predestinação, né? Isso vem muito nas escolas protestantes também, católicas, né? Ora, porque se Deus é onisciente, onisciente, onibenevolente, né? E tem todo o poder, ele já sabe quem vai ser salvo ou não. Mas existem teorias de predestinação que são absolutas, né? Como ao serem criados, algumas criaturas já fossem predestinadas à salvação e outras não. A doutrina espírita não tem esse entendimento. Todos nós estamos predestinados. Aí, nesse caso, existe um determinismo. O único determinismo que existe nas nossas vidas é o seguinte: nós todos fomos criados simples, mas todos nós iremos alcançar a salvação. Pode não ser nesse planeta, pode ser em outro,
porque aí quem não tiver em condições aqui de permanecer vai ser guindado a viver as suas experiências num outro planeta. Mas toda criatura está predestinada certamente à salvação. Além disso, ficai sabendo, portanto, que ninguém está predestinado ao crime e que qualquer crime ou qualquer outro ato é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Aí voltamos a Santo Agostinho, né? Escrevendo um livro sobre livre-arbítrio, lá no século IV, no século V. Além disso, sempre confundis duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se, algumas vezes, a fatalidade é nos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, tem situações da vida material que chegam a nós, não temos a mínima condição de mudar, não é? É uma situação que chega, você não tem caminho, tem que enfrentar, né? Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, que por seguinte sempre tem a liberdade de escolha. Portanto, com relação a esses atos, nunca há fatalidade. Então, você pode estar numa casa que cai, o que você vai fazer? A casa caiu, você não vai conseguir mudar, mas no aspecto moral, você tem o domínio pela tua vontade, pelo livre-arbítrio. Há certas pessoas, outra pergunta de Kardec, né? Isso a gente escuta muito. Há pessoas para as quais nada dá certo e que parecem ser perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, eu conheço. Sempre acontece uma coisa. E ela fala para mim a mesma coisa, né? Parece que eu tenho um mau gênio a me perseguir. Em todos os seus empreendimentos. Não estaria aí o que se pode chamar de uma fatalidade? É mesmo uma fatalidade, se quiserem chamá-la assim, mas ela depende da escolha do gênero de existência. Porque essas pessoas quiseram ser experimentadas através de uma vida de decepção, a fim de exercer sua paciência e sua resignação. Entretanto, não creais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é o resultado do falso caminho que tomaram. No caso dessa pessoa que eu conheço, é causa e efeito. Ela semeia, colhe. Semeia, então, a situação está ligada a esse fatalismo? Não. É fatal porque ela é a própria semeadora dela mesma. Não é? Ela é fatal porque ela semeia, ela colherá. Mas não existe um fatalismo, né, para a vida dela. Então, entretanto, não creais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é o resultado do falso caminho que tomaram e que não está de acordo com suas inteligências e suas aptidões. Aquele que deseja atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande probabilidade de se afogar. Dá-se o mesmo na maioria dos acontecimentos da vida. Se o homem apenas empreendesse coisas que estivesse de acordo com as suas faculdades, quase sempre obteria êxito. O que o perde são seu amor próprio e sua ambição, que o fazem desviar-se do seu caminho e tomar
por uma vocação, o desejo de satisfazer certas paixões. Fracassa e por sua culpa. Porém, em vez de se culpar a si mesmo, prefere acusar sua estrela, sua boa sorte. Alguém que daria um bom operário e ganharia honestamente sua vida, tornando-se um mau poeta, morrerá de fome. Haverá lugar para todos se cada um soubesse colocar-se no seu lugar. Então vamos aqui para a pergunta 866, que é, estamos a caminho do encerramento. Então a fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida seria em defeito do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Né? Como colocamos, fatal é aquilo que foi decidido lá em cima. Agora, aquilo que nós vamos realizar depende tudo da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, e melhor a suportares, mais tu te elevarás. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos covardes que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes desse mundo, visto que os espíritos, em sua maioria, procuram a prova que lhes seja mais proveitosa. Eles veem perfeitamente a futilidade das vossas grandezas e dos vossos gozos. Além disso, a vida mais ditosa é sempre agitada, sempre perturbada, apenas pela ausência da dor. A doutrina nos veio bem esclarecer uma questão que é sempre muito importante, né? Que é a questão da riqueza e pobreza. A riqueza no passado, com essa visão do fatalismo, né? É que a criatura era uma apadrinhada dos deuses, era amiga dos deuses. Se você era amiga dos deuses, você era um rico. Tanto que quando Jesus chegou o moço jovem para ele e perguntou o que precisava fazer para ganhar a vida, aí Jesus falou: pratica os 10 mandamentos. Mas isso já faço. Você quer ser perfeito? Então vende tudo que você tem e me siga. E o jovem não estava ainda num estágio evolutivo para isso. E aí os que estavam em volta de Jesus falaram assim: mas se um rico não entra no reino dos céus, nós que somos pobres. Então, quer dizer, naquele sentido, né, de que os ricos seriam os afortunados que tinham estrela, os apadrinhados dos deuses. Mas a doutrina espírita veio mostrar, e Jesus também, porque ele afirmou, né, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico alcançar o reino de Deus, porque a riqueza ela favorece uma série de vícios, favorece o desenvolvimento desses vícios. Os filósofos gregos tiveram esse entendimento, e Jesus nos falou assim, e a doutrina espírita nos esclarece que é uma das provas mais difíceis, ou seja, justamente a prova da riqueza. É quando nós mergulhamos na matéria, né? Aí ficamos avaliando o próximo, né? Nas suas facilidades, na riqueza. Quantas vezes até não os invejamos, não é? Tinha um amigo lá no SEMA que falava o seguinte, até ele já desencarnou, era um médico, né? Já que a riqueza é uma prova difícil, eu vou querer evoluir muito rapidamente, então eu vou pedir lá na minha próxima reencarnação vir bastante rico, que eu quero evoluir rapidamente. Mas então, são essas reflexões que nós tínhamos a trazer sobre o fatalismo, entendendo a importância do nosso livre-arbítrio, considerando fatal apenas as provas e expiações que nós temos a cumprir aqui na Terra,
O resto está por nossa conta, evidentemente com a ajuda sempre presente da espiritualidade, nossos anjos e protetores, que possamos ter ouvidos para escutar. Esta casa aqui, por exemplo, é uma casa de sustento para as nossas vidas. Elas nos sustentam, nos orientam, né? E aí nós conseguimos, né, fazer as escolhas mais certas através do nosso livre-arbítrio, né? Você lembra que quando Jesus visitou a casa de Marta e Maria, Marta ficou lá varrendo o chão ou fazendo um cafezinho. Maria, muito mais sabiamente, ficou aos pés de Jesus ouvindo. E aí Marta ficou estressada com isso, foi reclamar com Jesus. E Jesus: Marta, tu te preocupas com muitas coisas, entretanto apenas uma é necessária, e Maria soube escolher a melhor parte. Então sempre quando nós estamos aqui, nós temos a certeza absoluta que estamos escolhendo para as nossas vidas a melhor parte. E quando desencarnarmos, vamos guardar isso e vamos recordar esses momentos nessa casa que fazem toda a diferença, como chegaremos lá no mundo espiritual, né? Então, muita paz a todos. Agradecemos ao Guilherme pelos seus ensinamentos. Vamos pedir aos médiuns que coloquem seus lugares. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, eis que é chegado o momento do passe, Senhor, e mais uma vez te pedimos que envolva todos nós, envolvendo os médiuns, auxiliando-os, e envolva todos nós que vamos tomar o passe, para que possamos tirar bom proveito, levar a melhor parte, e que esse passe sirva para o nosso equilíbrio espiritual, a nossa saúde. Por isso te pedimos, Senhor, abençoe esse momento, o momento do passe. Graças a Deus. Vamos falar então sobre o item 16 do trecho que a nossa irmã Conceição leu. É uma mensagem de João, de 1861, que ele vem falando exclusivamente sobre a caridade. João vem tecendo no texto todas as possibilidades que temos de praticar a caridade, que é um preceito importantíssimo para a doutrina espírita. João exemplifica os ricos que têm tempo, que têm o supérfluo, que pode auxiliar os irmãos. Mas ele diz também que mesmo os pobres podem praticá-la doando um pouco do seu tempo. Muitas senhoras ajudam nas casas espíritas. Muitas senhoras idosas que não têm uma vida fácil monetariamente, fazem o crochê, fazem o tricô, enxovais para os bebezinhos. Nós que temos uma profissão, médicos, dentistas, professores,
advogados, podemos doar algumas horas na semana em auxílio de nossos irmãos desprovidos de possibilidade de estarem sendo atendidos por não terem como pagar uma consulta, um tratamento. João também fala das irmãs de caridade tão delicadas, que têm tanta preocupação em enfeitar os templos, que elas possam também se dedicar ao auxílio das mães, das crianças pobres, costurando roupinhas, enfim, pequenos gestos têm um valor enorme. Muitos podem ajudar materialmente, outros não. Mas a caridade não significa só doação material. Existe também a caridade mental, onde nós vamos procurar perdoar aqueles que foram grosseiros conosco, agressivos. Vamos procurar ter paciência, até mesmo com nossos companheiros de jornada em nossa família, buscando compreendê-lo, buscando ouvi-lo. Em tudo, em todos os nossos gestos, pode haver a caridade. A caridade mental de perdoarmos um inimigo é uma caridade das mais intensas e mais difíceis. Muitos pensam, mas são tantos sofredores, será que o que eu fizer vai fazer diferença? Sempre vai fazer diferença. A caridade sempre fará diferença quando estamos voltados a fazer algo em benefício de nossos irmãos. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas nesta casa de amor, pelos amigos espirituais que nos sustentaram nesta tarde de hoje. Agradecemos e te pedimos, leve-nos para casa, sobre a tua proteção, sobre o teu amparo, sobre a tua paz, e que lá as alegrias que recebemos, os benefícios que recebemos aqui, nós possamos dividir com os nossos familiares e permanecer durante a semana com estas vibrações elevadas em nossos corações. Fica conosco, Senhor, mais uma vez e nos ajude. E pedimos que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.